Se parar aqui, você me vê. Segundo livro de Reis, capítulo 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 14. Amém. Amém? Amém. Eu vou ler os versos do 24 ao 26. Amém. Muito bem. Diz assim então a palavra de Deus. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebade, com que fez pecar a Israel. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. Que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra. O tema da mensagem de hoje, se os irmãos quiserem já indo, o próximo livro que a gente vai abrir é Jonas, tá? Jonas. A gente está falando do profeta Jonas. Jonas, para quem não sabe, né? Uma dica que eu uso, todos os profetas menores, acha Daniel, vai seguindo que você vai achar. Beleza. Então, o tema da mensagem de hoje é tomando decisões, né? Tomada de decisões que a gente tem que tomar dia a dia. O texto que a gente leu aqui, por que eu trouxe esse texto? Porque esse texto fala do profeta Jonas. Ele está falando aqui do tempo que Jonas serviu como profeta nesse reinado aqui, né? Jonas, filho de Amitai, vamos lembrar disso aí, profeta durante o reinado de Jeroboão por 41 anos, tá? 41 anos, Jonas foi esse profeta que trabalhou ali durante o reinado de Jeroboão. Pessoal, quem precisar de ajuda aí para achar o livro de Jonas, logo depois de Obadias. Ele varia de Bíblia para Bíblia. Antes dos mistérios. Próximo, 970 mais ou menos. Caramba, você tá rapaz, esse número você está Foi o mesmo modelo que eu sei. Ah, é? Porque aí vai chegar em profetas menores. Eu faço isso com o Daniel e você. Muito bem. Vou deixar todo mundo chegar lá, então, para a gente continuar. Jonas é escondidinho, são 4 capítulos só, duas folhas, né? E passa batido. Jonas, capítulo 1. Foi, amém. Achamos Jonas. Não tiraram da Bíblia, não? Tiraram daí, né? Então tá bom, vamos lá, hein? Não sei, não falou. Não, fica aberto aí, Eu estou falando do profeta Jonas, que nesse texto, segundo livro de Reis, está tratando que ele foi o profeta por 41 anos do reinado de Jeroboão e que restituiu o termo que usou aqui, restituiu os termos de Israel. O que é isso? Israel teve que guerrear, né, para ter a sua terra. Então o profeta Jonas diz que Jeroboão restituiu os termos pela palavra. Então Jonas profetizou contra aquela região, profetizou, porque olha, vai guerrear, não sei, ele diz quais foram as profecias que ele fez. O importante é que Deus deu a palavra para ele em algum momento para que Jeroboão pudesse restituir, reconquistar aqueles termos ali. Que local é esse que está dizendo aí, né? De Ramate até ali as planícies. É a fronteira norte de Israel. O norte de Israel que fazia fronteira com a Síria, tá? Cuja capital era Nínive. Então Jonas
passou 41 anos, essa região estava sob o domínio deles. 41 anos profetizando contra os assírios, contra Nínive. A vida inteira ele ficou auxiliando o rei, dizendo, vai, vamos, não sei o que ele diz, né? Estou aqui na minha versão atualizada. Vai lá, você vai, não sei o que, Deus me disse e tal. E o rei foi avançando e reconquistando, restituindo os termos de Israel na fronteira norte. Foi esse o ministério do profeta Jonas por 41 anos. Então, por 41 anos, essas foram as decisões de Jonas. Trabalhar contra Nínive através da palavra de Deus, auxiliando o rei Jeroboão. E aí, a gente percebe que Jonas, a gente vai ver, odiava os ninivitas. Ele odiava aquele povo. E não à toa, ele ficou 41 anos. Não sei se ele odiava por causa dos 41 anos, profetizando contra eles, ou se o fato dele odiar incentivou a ele ficar alguns anos a mais ali, né, depois da aposentadoria, continuando profetizando contra eles. Eu não sei. Eu sei que ele passou ali boa parte do seu tempo odiando os ninivitas, e ele foi um servo do Senhor fiel por 41 anos. Mas é fácil seguir a Deus, é fácil obedecer à vontade de Deus quando a nossa vontade corrobora com um dragão aqui. Quando a nossa vontade corrobora com a vontade de Deus, né? Deus já tem a vontade dele, já está de acordo com o que a gente quer. É muito fácil a gente obedecer a Deus nesses termos. E aí agora nós vamos lá em Jonas, no livro de Jonas, do profeta Jonas, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim, olha: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, então é o mesmo Jonas, tá? Filho do mesmo pai, Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então pensa bem, Jonas passou a sua vida inteira, o seu ministério inteiro, pregando ao rei, profetizando ao rei, para ele invadir e atacar Nínive. Agora Deus deu uma missão diferente para ele. Ele falou, olha, agora você vai pregar lá em Nínive. Você vai lá na capital da Síria e vai pregar para eles. Porque a malícia deles subiu até a minha presença. E aí, se por um lado ele pregou a vida inteira contra eles, com muita ênfase, por 41 anos, agora Deus deu uma proposta diferente. Deus pediu algo constrangedor. E todos nós, hoje, quando participamos do culto, quando participamos de qualquer culto, todos nós tomamos decisões também. Assim como Jonas teve que tomar muitas decisões. Todos nós tomamos decisões. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada que nos corta. Não, por quê? Porque é impossível você ser o mesmo depois de ouvir a palavra de Deus. Você toma uma decisão. Todas as crianças aqui que ouvem a palavra de Deus tomam decisões. Todos aqui presentes que têm condição de entender tomam decisões. O que eu vou fazer a partir de hoje? O que eu vou fazer a partir dessa palavra? E a gente vai perceber quais foram as decisões de Jonas. Não só a partir da palavra de Deus, nós tomamos decisões o dia inteiro, né? Todos os dias. Vamos para a esquerda, vamos para a direita, vamos seguir o GPS, ou vamos seguir o que a gente já conhece. São decisões que a gente toma. E estamos pregando e falando sobre tomadas de decisões. Aí eu pergunto, quantas das nossas decisões estão confiadas nas mãos do Senhor? Essa semana foi uma semana que eu particularmente tomei decisões erradas. Que trouxeram consequências. E eu espero que os irmãos não sigam o meu exemplo nesse ponto, né? Tome decisões corretas. E quantas das nossas decisões, antes de nós as tomarmos, nós as entregamos e confiamos nas mãos do Senhor? Por 41 anos de pura fidelidade, o profeta serviu a Deus. E agora, Deus tem mais um pedido. Só mais um. Vai lá em Nínive, entrega contra eles. E qual foi a decisão de Jonas, depois de 41 anos vivendo na presença de Deus, o braço do rei? No verso 3 vai dizer: porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis,
pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, em Tarsis não tem o Senhor, então, né? É isso? Porque ele foi para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Tem a presença do Senhor em Tarsis? Tem. Então não é disso especificamente que o texto está falando, né? O profeta, por 41 anos, pregou contra o Senhor. O que ele está dizendo? Ó, vou desenhar um mapa aqui para vocês. Eu não sou um geógrafo, mas né? Vamos aqui, ó. Aqui é aquele mapinha da Europa. Aqui está a Inglaterra. Aí vem aqui assim, ó, todos os países, Itália, não sei o que, depois dá a volta, vem a África, chega no extremo. Israel está aqui assim, mais ou menos, tá? Os irmãos estão vislumbrando aqui meu mapa. Israel está mais ou menos aqui assim. Nínive está aqui assim no norte, né? Mais para cá. A Síria é logo no norte, mas Nínive um pouquinho mais para cá. Então, Jonas está aqui, tinha que vir para cá. Onde fica Tarsis nesse mapa? Tarsis é o último porto. Eu estou com o braço ruim, não vou mostrar onde fica Tarsis. É o último porto para cá. Está difícil de levantar o ombro. O último porto para cá no final, antes do mar aberto. Tá? Último porto. Então Deus falou o seguinte: olha, Jonas, vai para a direita. E Jonas disse que fez o quê? Foi para a esquerda. Ele não foi só para a esquerda, ele foi para o extremo esquerdo. Eu vou o mais longe possível daquilo que Deus mandou eu fazer. Essa foi a decisão que Jonas tomou. Não é estranho isso, gente? Não é estranho você fazer o oposto, tendo você servido a Deus por 41 anos, não é esquisito você fazer o oposto do que Deus mandou você fazer, íntimo de Deus? Deus falou assim: vai pregar. Ah, você quer que eu vá para lá? Espera aí, foi lá, tem onde eu... Esse é o avião aqui, o ônibus? Eu vou para lá, vou para lá. Pegou o ônibus, pagou passagem, enfrentou a fila, ficou lá e tal, teve que lidar com aquilo tudo lá, indo para o extremo oposto, fugindo da presença de Deus. Essa foi uma decisão que Jonas tomou. Por quê? Por que ele tomou essa decisão? A gente vai descobrir, mas eu já queria deixar uma pergunta para os irmãos, conforme a gente vai conhecendo um pouquinho mais Jonas. No lugar de Jonas, qual seria a sua decisão? No lugar de Jonas, se você tivesse pregado contra um povo que você realmente odiasse a vida inteira, e Deus tivesse falado para você: olha, agora você vai mudar essa pregação, vai fazer o oposto do que você está fazendo a sua vida inteira, qual seria a sua decisão? Será que seria a mesma de Jonas? De fugir da presença de Deus? Então essa foi a primeira decisão de Jonas. E depois disso, Deus deu, porque Jonas entrou no navio e foi embora sentido a Tarsis. Outras pessoas tiveram que tomar decisões também. Os marinheiros tiveram que tomar decisão. Vamos ler os versos 12 e 13. Continua aberto aí que a gente vai ler alguns versículos aí. Os versos 12 e 13. Diz assim: ó. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então, o que está acontecendo? Jonas entrou: eu vou fugir do Senhor, eu vou para Tarsis, entrou no navio, o navio está em alto mar, veio uma tempestade, está todo mundo desesperado, nós vamos morrer, vamos afundar, o que está acontecendo? E Jonas vai lá e diz: olha, é culpa minha, eu estou fugindo do Senhor. Agora vocês vão fazer o seguinte, proposta de Jonas: para acalmar isso, vocês vão me pegar e me lançar no mar. Só isso. No lugar dos marinheiros, o que vocês fariam? É você? Mar. Não, estou brincando. Os marinheiros, diz o texto aqui, que eles tentaram fazer? Remar. Não, eu não vou jogar o homem ao mar. Eu vou tentar remar contra a tempestade aqui. Não vou jogar o homem ao mar, não. Mas a coisa estava... O mar ia se embravecendo cada vez mais. No lugar deles, qual seria a sua decisão? Salva o homem, joga no mar, o que acontece? Nós sabemos a história. Jonas eventualmente foi lançado ao mar, o peixe engoliu ele ficou lá as 3 dias, 3 noites, dentro lá do peixe. E vamos ler então, estou adiantando, tá? Capítulo 3, versos 1 e 3. Pulo o capítulo 2. Capítulo 2 é a oração de Jonas, ele está dentro da barriga, ele ora a Deus, ele pede: Senhor, eu vou fazer o que é certo,
eu vou obedecer ao Senhor, eu vou cumprir, eu estou aqui no fundo do poço, mas dessa vez eu vou fazer a sua vontade. Beleza. Aí, então, capítulo 3, versos 1 ao 3 diz assim: e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, porque ele já tinha, né, sido lançado ao mar, já estava fugindo. Levanta-te, é a mesma coisa, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Muito bem, verso 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então Jonas, na barriga do peixe, desesperado, sabendo que era a vontade de Deus, que estava sendo punido por Deus, ele orou, clamou, disse que vai fazer o que é certo, agora vai, Deus está bom. Jogou ele lá, o peixe vomitou ele, cuspiu ele lá e disse, agora vai para Nínive. Faz o que eu mandei a primeira vez, eu estou mandando a segunda vez. Igual a gente fala com o nosso filho. Obedece. Aí ele não obedece. Ó, já falei uma vez, hein? Vou falar de novo. Obedece. Aí daqui a pouco eu já falei 10 vezes, hein? Mas com Deus, na primeira, ele já foi para a barriga do peixe. Primeiro. A gente é mais, né? Não tem a disciplina de Deus. Né? Muito bem. E lá foi Jonas. Mas Jonas obedeceu com muita boa vontade, não é verdade, irmão? Não. Jonas obedeceu com raiva, porque o texto diz que o caminho que ele tinha que atravessar eram 3 dias de caminhada, pregando. Caminhada pregando. E ele fez 3 dias em 1. Isso quer dizer o quê? Que ele correu, pegou um cavalo lá e saiu gritando. E a pregação de Jonas foi a pregação mais espetacular de todas. Vamos ler aqui de novo a pregação que ele disse, ó. Ele saiu gritando, em 40 dias e Nínive será subvertida. Pensa bem, passou o cara de cavalo aqui correndo, em 40 dias vocês serão subvertidos. Foi embora. A gente não sabe nem quem ele está falando, esse cara é doido. Não sabe nem quem ele está falando, mas foi exatamente o que Jonas fez. Por que ele fez isso? Porque ele queria que em 40 dias Nínive fosse subvertida, destruída por Deus, igual o Sodoma e Gomorra, porque ele odiava aqueles caras. Ele pregou 41 anos odiando aqueles caras. Então Jonas obedeceu a Deus? Obedeceu, mas com muita má vontade. Com muita má vontade. E aqui tem um ensinamento para nós. Não importa se você está com boa vontade ou não, obedece a Deus, mesmo que seja com má vontade, mesmo que seja sem estar com nenhuma vontade de fazer, faz o que a palavra de Deus manda, porque no fim, até isso é melhor do que não obedecer. Muito melhor, não dá nem para comparar. Porque o que aconteceu? Amém. O que aconteceu com essa palavra, essa pregação? Provavelmente, não dá para saber, mas eu imagino que os ninivitas conheciam Jonas, que pregou 41 anos ali, contra eles, e eles viram o profeta do Senhor correndo, anunciando a destruição, falando, olha, vocês serão subvertidos em 40 dias, serão subvertidos. E o que eles fizeram? Eles se arrependeram. Agora eu pergunto, no lugar dos ninivitas, qual seria a sua decisão? Se você tem alguém que passou a vida inteira falando mal de você, desejando o seu mal, roubando lá seus terrenos, né, mais ou menos isso que eles fizeram, atacando suas posses, atacando a sua família, a vida inteira, de repente, esse homem traz uma palavra para você. Olha, se você não se arrepender, a coisa vai ficar feia. Qual seria essa decisão? Você daria ouvido a Jonas? Eu daria. Talvez não. Talvez não sei. Ainda bem que a gente não está nessa situação. Ainda bem. Mas, os ninivitas, qual foi a decisão dos ninivitas? Vamos ler o verso 10. E Deus viu, eu não vou ler a decisão toda deles não, tá? Vou só o verso 10. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria, e não o fez. Eles ouviram a palavra de Jonas, eles se converteram do seu mau caminho, e Deus ouviu aquilo ali. Se arrependeu. A palavra de Deus foi, vocês serão destruídos, serão em 40 dias subvertidos. Mas ele voltou atrás, ele se arrependeu e falou assim, eu não vou mais destruir.
Não vou mais, porque eles se converteram. E assim é na nossa vida. As pessoas têm essa mania de dizer que uma vez que Deus disse, já era. Não, você faz a coisa certa e Deus pode transformar aquela que era uma coisa ruim em uma coisa boa. Amém. Ao ver a graça de Deus na vida de quem você odeia, no caso, Jonas viu que Deus se arrependeu, viu que Deus não ia fazer mais aquilo. Se você estivesse no lugar de Jonas e visse isso, qual seria a sua decisão? Vamos ver a decisão de Jonas. Vamos ver a decisão de Jonas, porque ele viu que Deus se arrependeu. E no verso 1 do capítulo 4, nós vamos ver como reagiu Jonas a Deus, então, demonstrar a sua misericórdia, a sua graça salvadora para com os ninivitas. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Jonas ficou furioso. Ele olhou aquele povo que ele disse que Deus ia destruir, ele correu, ele percorreu, ele fez de tudo. Primeiro ele fugiu, não dá para fugir. Eu vou falar aqui bem enrolado, correndo, e esse povo vai ser destruído, mas o povo se arrepende. A palavra de Deus diz que eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam o que fazer. A gente tem que se reconverter, então a gente vai se vestir de pano de saco, vamos trocar, todo mundo vai se arrepender, tudo. Mas o que mais? Vamos vestir os animais também de saco, arruma saco aí, vamos vestir os animais, as vacas, os bois, porque a gente não sabe o que fazer, a gente quer agradar a Deus. Tamanho era o desespero dos ninivitas, que Jonas não se preocupou em explicar para eles nada. Ele só quis levar a palavra de Deus lá. E os ninivitas se arrependeram, e quando Jonas percebeu isso, ele ficou irado, desagradado extremamente. E no verso 3 ele diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele não ficou só irado, ele queria morrer. Ele falou: Senhor, se eu vou ter que viver para ver esses ninivitas convertidos, eu prefiro que o Senhor me mata logo, acaba com essa minha vida aqui, eu não aguento mais. Eu não quero ver a sua graça para esse povo ruim, não. O profeta, que tinha vivido 41 anos servindo a Deus. 41 anos. Diz o texto lá, que a gente leu 5 Reis, ele era fiel. 41 anos de pura fidelidade. E nesse momento, ele prefere morrer. Prefere morrer, porque a graça de Deus chegou àqueles que ele odiava. E aí Deus, então, fez uma pergunta para Jonas, no verso 4. E disse o Senhor: fazes bem, que assim te ires? E aí, o que vocês acham? Jonas fez bem se irritar assim? Não. Jonas ignorou completamente a pergunta de Deus. Sabe, quando você fala para o seu filho: meu filho, você sabe que ele te ouviu? Sabe que ele te ignora. Você fica irritado às vezes, né? Eu, pelo menos, talvez os irmãos sejam mais fortes que eu, mas eu fico irritado quando eu falo: ô meu filho, É isso mesmo? enfim. E Jonas ignorou completamente a Deus. Versos 5 a 9. Então Deus perguntou: fazes bem que assim te ires? Então Jonas, ignorando a Deus, não está aqui não, tá? Eu que acrescentei. Ignorando a Deus, saiu da cidade e sentou-se ao oriente dessa cidade. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira. Então Jonas, tá? Furioso, irritado, Deus perguntou para ele: fazes bem que assim te ires? Ele chegou e falou assim: foi embora, falou nada. Montou a cabaninha, botou lá a cabaninha no alto do monte para ficar olhando, botou lá, né, para fazer a sombrinha para ele. Estava muito quente. Por que ele fez isso? Porque ele queria a destruição dele. Ele falou: não, eu falei, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Eu vou esperar. Botou a cabaninha e sentou lá. Aí Deus olhou: cabaninha, está muito quente, né? Aí fez subir um boboreiro. Assim. Aí fez aqui a sombra, né? Lá na cabana dele. Olha o que diz aí, ó. E sentou-se, verso 5 de novo. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dessa cidade, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, olha que beleza, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Estava muito quente, vou botar uma sombrinha para Jonas.
E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Olha que alegria! Agora sim, cinema 3D, com sombrinha, eu vou ver a destruição. Deus me ouviu, porque eu ignorei Deus, né? Ele perguntou, eu ignorei. Aí agora ele vai fazer a minha vontade aqui, ó. Boboreira, sombrinha. Beleza, agora sim. Se alegrou ao extremo. Ele saiu de quero morrer, estou muito feliz. E aí continua o texto. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, ou seja, estava de manhãzinha, aí estava já fresquinha, de noite, fresquinho, sem sol, estava começando a subir o sol, mandou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse, faço bem que me revolte a tua morte. Estava furioso. Deus mandou lá o bicho para comer a boboreira. De manhãzinha, sem sol. Quando veio o sol, Deus mandou aquele ventinho calmoso. O que é um vento calmoso? Porque quando está muito sol, se venta muito, você ainda refresca. Ele botou aquele ventinho calmoso, trazendo para queimar a cabeça de Jonas mesmo, ficar ali queimando no calor. Tudo que ele queria era uma sombra. E aí ele ficou furioso por causa da boboreira. E ali então Deus repete a pergunta. Agora não em relação aos ninivitas, não em relação àquilo tudo ali. É a mesma pergunta que ele ignorou, mas agora em relação à boboreira. Ele diz, faz bem que te assim te livres por causa da boboreira? E no lugar de Jonas, qual seria a sua resposta? A verdade é que Cristo sempre nos dá a oportunidade de tomar decisões. Sempre, o tempo todo, estão diante de nós decisões. Jesus Cristo andando, ele falou para um, larga tudo e me segue. Ele disse para outro, vende os seus bens, distribui e me segue. Ele disse para o outro, olha, deixa o enterro do teu pai para lá e me segue. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Deixa esse momento importante e vem me seguir. Num dado momento, a multidão seguia Jesus, indo atrás de Jesus, e Jesus pregando, a multidão começou a ouvir e foi se retirando, porque dura era a palavra de Cristo, duras são essas palavras, Jesus exigia demais, até que Jesus virou então para os seus discípulos e perguntou para eles, vocês, por quê? Por que esses homens saíram? Porque a palavra de Deus foi dura para eles. E no lugar desses homens, diante de Jesus Cristo, colocando propostas difíceis de serem cumpridas, qual seria a sua resposta? Sabe, Jesus Cristo não falou para nenhum de nós aqui, olha, vende tudo para me seguir. Larga tudo e me segue. Ele não falou isso aqui. Ele falou para você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas para esses homens ele foi dando a medida da fé de cada um, conforme ele continua fazendo hoje. Então para Pedro ele disse, olha, joga a rede. Jogou a rede. Pegou o peixe. Agora pegou o peixe, larga e me segue. Era a medida de fé de Pedro. E Pedro largou de fato e seguiu. Para o outro ele falou, vai, vende tuas posses, distribui e me segue. Era a medida de fé que ele exigiu daqueles outros. E aquele outro não quis fazer isso. Qual seria a sua decisão? Porque as oportunidades que Deus nos dá para decidir, muitas e muitas vezes, nos constrangem. Até hoje, elas continuam a nos constranger. João, capítulo 6. Só para ilustrar isso que eu acabei de falar. Capítulo 6, verso 67, diz assim, pode deixar Jonas aberto, talvez a gente volte a falar. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Todos saíram da presença de Cristo, sobraram os 12. E Jesus perguntou para eles, vocês também querem ir embora? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente.
qual a decisão que nós tomamos hoje? Seguir a Cristo, pagar o preço que tiver que ser pago ou se retirar? Esses homens a quem Jesus perguntou eram os 12 apóstolos, que já tinham respondido sim para Jesus em outras ocasiões. E agora, nesse momento, Jesus falou: e agora? Vocês vão se retirar também? E eles tiveram que tomar mais uma decisão, e a decisão foi: para quem nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus Cristo tem a vida eterna. Mateus, capítulo 27. Capítulo 27, do 13 ao 21. Amém. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhes respondeu, de sorte que o presidente, que era Pilatos, estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes: Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Pilatos tinha aqui em suas mãos a vida e a morte. A vida representando Jesus Cristo e a morte, próprio Barrabás, condenado à morte justamente, e Jesus Cristo condenado à morte, no caso, injustamente. A vida e a morte, Jesus Cristo, que a Bíblia diz que só Jesus Cristo tem a vida eterna, a gente acabou de ler. Ele está diante dessa situação, ele tem ali Pilatos, Jesus, Barrabás, entra sua esposa, e ela diz: olha, num sonho, eu vi que esse Jesus era justo. E ela alertou Pilatos e disse: não entre nessa questão, não entra nessa questão desse justo, não faz isso. Ela, a esposa de Pilatos, estava servindo ali como um instrumento de Deus para trazer a palavra de Deus e dizendo: Pilatos, não entra nessa questão. Mas do outro lado, o texto diz que os sacerdotes o incitavam. Então você tem a esposa falando para ele a palavra de Deus: eu vi num sonho, esse homem é justo. E do outro lado você tem os sacerdotes incitando ele: mata Jesus. E Pilatos tem uma decisão a tomar. Ele tem uma decisão: ou eu mato Jesus ou eu solto Jesus. É uma decisão entre a vida e a morte. E a esposa disse para ele: não entra nessa questão. E o que foi que Pilatos fez? Entrou na questão. E ele levou a questão para o povo. E agora o povo tinha uma decisão a tomar: soltar a Jesus ou dar ouvido à mídia, aos youtubers, influenciadores da época e afins. Estou atualizando os dias de hoje. E eu pergunto, porque o texto diz que eles eram incitados, pelos sacerdotes. Eu pergunto, eu estou no meio daquela multidão, todo mundo gritando: Barrabás, Barrabás. Qual seria a sua decisão? Será que você ia gritar Jesus? Ou ia gritar Barrabás também? Ou será que você não ia fazer nada como Pilatos? Vou lavar minhas mãos. Qual seria a sua decisão? Todas as pessoas importantes, os chefes, os sacerdotes, todo mundo, os influentes da sociedade, talvez o patrão seu estava lá, falando para você: grita Barrabás aí, rapaz, grita Barrabás. Eles estavam incitando o povo. A gente não sabe como foi. Qual seria a sua decisão? Eu vou gritar Barrabás ou vou gritar Jesus? Verso 24, vou falar, vou sair daqui, mas tem 27. Mateus 27, versos 24.
E vendo Pilatos, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. Então preste atenção nisso. Você está diante de Jesus Cristo, a palavra de Deus é dita para você, você lê a Bíblia, você aprende alguma coisa, e você decide que vou lavar as mãos, como Pilatos. Ele falou assim: vou lavar as mãos. E ele disse: eu estou inocente do sangue desse justo. Pergunto: quando nós lavamos as nossas mãos, estamos nós inocentes do sangue dos justos? Não. Não tem como. Então, se você estivesse no meio da multidão e não gritasse Barrabás, nem Jesus, achando que por isso as suas mãos estariam limpas, elas não estariam. Verso 25. E respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha que coisa terrível esses homens falaram para Cristo. Que o sangue de Cristo recaia sobre nós e nossos filhos. Então, soltou-lhes Barrabás. Quem soltou Barrabás, gente? Pilatos. Foi Pilatos que mandou soltar Barrabás. E tendo mandado açoitar a Jesus, quem foi que mandou açoitar Jesus? Pilatos. Entregou-o para ser crucificado. Quem entregou Jesus para ser crucificado? Pilatos. Porque você pensa que está lavando as suas mãos, quando você fala assim: eu vou lavar minhas mãos, estou livre desse pecado, você está condenando Jesus Cristo. E foi isso que o povo estava fazendo. Pilatos não ficou inocente, ele mandou matar a Jesus Cristo. E hoje, todos nós temos decisão a tomar, porque estamos na reunião, na igreja, na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e temos decisões a serem tomadas. A palavra diz que a sua palavra não volta para si. Então você já tomou uma decisão. Não tem como lavar as mãos, não tem como deixar para depois, porque lavar as mãos é dizer não. Lavar as mãos é gritar: Barrabás, Barrabás. Nós estejamos mais ou menos nesse momento no lugar de Pilatos. Eu estou aqui na função da mulher dele, dizendo: olha, esse homem é justo. Jesus Cristo é justo. Não entra nessa questão não. Lava a mão não. Guarda ele para você. Pega Jesus Cristo. Deixa Barrabás para lá, deixa a multidão para lá, larga sacerdotes, larga povo, esquece tudo isso, não entra nessa questão, se agarra a Jesus. E quem são o povo gritando, falando para você hoje? Barrabás, grita Barrabás. Quem é esse povo? É tudo. É a nossa carne, é a nossa vida financeira, são os problemas de saúde, as dificuldades que a gente tem, a vergonha, a falta de coragem. Tudo na nossa vida grita no nosso ouvido o tempo todo: Barrabás, vai lá, grita Barrabás, grita Jesus não, lava as mãos, deixa para lá, sim, deixa para lá, não entra nessa questão não, grita Barrabás. E diante disso, você tem uma decisão: você vai gritar Jesus ou Barrabás? Peraí. O que significa gritar Jesus? O que significa isso? Pois eu vou explicar. É simples. Se por um acaso você ainda não tem a certeza da sua salvação, o que é isso? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Tem certeza? Sim. Se você tem certeza, amém. Se você não tem essa certeza, você precisa passar daqui. A gente acabou de ler os apóstolos dizendo: para quem iremos? Só tu tens a vida eterna. Só tu tens as palavras da vida eterna. Jesus Cristo é a vida, a única vida, o único caminho, a única verdade, a única vida. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, não tem certeza que se você morresse hoje, você vai para o céu, dizer sim para Jesus, o primeiro passo, gritar Jesus e não Barrabás, é receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que quer dizer isso? Quer dizer, é reconhecer que você é pecador, vai continuar sendo pecador, falho, cheio de erro, cheio de pecado, mas Jesus Cristo pagou o preço de todo o seu pecado e você disse assim: tá bom, obrigado, eu aceito esse preço.
eu não posso pagar esse preço, o Senhor pagou, eu agradeço, onde é que eu assino meu presente aqui? É isso, é receber o presente de graça da vida eterna. Amém. E se você não tem essa certeza, mas quer ter essa certeza, eu convido a você a dizer sim, Jesus, a gritar Jesus. Se alguém quiser ter essa certeza, pode falar, levanta a mão, faz qualquer coisa, eu não vou insistir. Número 2, eu já aceitei a Jesus. Eu já aceitei a Jesus. Eu já tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Porque Jesus Cristo pagou o preço por mim, eu já tenho essa certeza. Então você também tem uma decisão a tomar. Gritar Jesus e não gritar Barrabás é o próximo passo. É dar o próximo passo. Qual é o próximo passo que você precisa dar? Eu já aceitei Jesus, é se batizar. Então, alguém aqui já aceitou Jesus e ainda não se batizou? Gostaria de publicar e sua vontade de se batizar? Amém? Olha, eu já aceitei Jesus, já decidi me batizar e já me batizei. Você já é batizado, já está salvo, já é batizado. Qual é o próximo passo? E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é você desfrutar da comunhão da igreja. Eu vou participar de uma igreja. Eu vou ter a comunhão com os irmãos. Ó, quão bom, quão agradável é que os irmãos estejam em união. Quão suave. Perdão. Amém? Ainda bem, né? O Espírito Santo nos corrige publicamente. Alguém aqui não pertence a uma igreja? Não precisa me responder, não. Tá? Mas precisa tomar uma decisão. Olha, eu vou participar da igreja. Não vai ser essa aqui, não. Você precisa ter a comunhão de uma igreja. Eu gostaria que todos aqui congregassem por Deus. Mas, mais importante do que a minha vontade é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que os irmãos estejam em comunhão, integrados numa igreja. Amém. Olha, já estou integrado na minha igreja. Já faço parte. Aí eu vou perguntar a você. Né? Não sou eu que vou dizer, mas eu vou perguntar. Até onde é que você precisa gritar por Jesus? É a pergunta que eu faço. Aonde a multidão está falando no seu ouvido? Solta Barrabás. Solta Barrabás. Solta Barrabás. Libera esse Barrabás dentro de você. Talvez seja na leitura da Bíblia. Talvez seja orar mais. Talvez seja pregar a palavra para as pessoas que você conhece. Talvez a esposa precise ser submissa ao marido. Talvez você precise ser mais generoso. Talvez você precise ser mais educado, obediente, mais humilde, mais dedicado, mais amoroso. Você sabe aonde você tem que melhorar. Diante do Senhor, não diante de nós. Amém. E a partir desse momento, você toma uma decisão. Não tem como. Você pode falar assim, não é para mim não, estou só lavando suas mãos. E não tem como lavar as mãos. Ou é sim ou não. Ou é sim ou não. Você sabe exatamente onde você tem que melhorar. E a minha oração é que você tenha a coragem de decidir corretamente. Jesus Cristo disse que aqueles que se envergonharem dele, o que ele vai fazer? Serão envergonhados. Então nós temos que ter coragem de ficar de pé para Cristo. Eu vou pedir para encerrar o vídeo.